Olá, terceiro ano. Vamos para mais uma atividade do Ler e Escrever. Carta de reclamação à fábrica de brinquedos. Dia feliz. Atividade 4. Carta de reclamação à fábrica de brinquedos. Dia feliz. Leia juntamente com seu colega o texto a seguir e, em seguida, respondam as questões para socializarem com a classe. Bom, crianças, vocês têm aí a carta de reclamação. É importante que vocês façam a leitura antes de assistir ao vídeo, tá? Eu percebi que no livro de vocês está faltando as perguntas, então nós vamos fazer a leitura da carta juntos, depois que vocês fizerem a leitura sozinhos. Nós vamos fazer a leitura da carta juntos, e aí eu vou fazendo as perguntas para vocês, já que no livrinho de vocês não estão as perguntas. E aí juntos nós vamos procurando as respostas no texto. E aí nós vamos grifando. Eu grifo aqui no meu e vocês vão grifando aí no de vocês, tá bom? Vamos para a leitura da carta. São Paulo, 20 de novembro de 2019. A direção da fábrica de brinquedos. Dia feliz. Aos cuidados do serviço de atendimento ao cliente. Assunto: reclamação de defeito do produto. Prezados senhores, em 29 de outubro de 2019, adquiri um produto da marca Dia Feliz, uma boneca que fala. Foi comprada na loja Brinquedo Mais, a Rua Vital Brasil, número 100, conforme cópia da nota fiscal anexa, pelo valor de R$ 300 em um pagamento à vista. Ao chegar em casa com a mercadoria, ela apresentou o seguinte defeito: o dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Entrei em contato com o gerente da loja, Sr. Roberto, e recebi orientação para me dirigir diretamente à assistência técnica autorizada do fabricante. Na assistência técnica autorizada, mesmo após os 30 dias indicados pelo Código de Defesa do Consumidor, para que o fornecedor resolva o problema, nada foi feito. Lembro que o fabricante é solidariamente responsável, pois indicou a assistência. Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso 1, parágrafo 1º do artigo 18, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Dessa forma, fica esta empresa notificada que, caso não seja atendida a presente solicitação no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta, farei reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. Informo que poderão ser adotadas medidas judiciais cabíveis. Aguardo sua resposta por escrito. Atenciosamente, Maria Aparecida Dias, e aqui ela coloca o seu telefone. Vamos analisar a carta. Crianças, eu coloquei aqui ao lado algumas das perguntinhas que nós iremos procurar aqui na carta e iremos responder, tá? Não precisa copiar no caderno de vocês as perguntas. Agora, se quiser, se faz questão de copiar, não tem problema. Então, vamos lá. Quem é a consumidora que escreve a carta? Quando a gente olha aqui essa carta, quem é a pessoa que escreveu a carta? A pessoa que escreveu é a consumidora. Consumidora porque ela consumiu, ela comprou o brinquedo, adquiriu. Quem foi que escreveu? Quando a gente vem aqui no finalzinho, olha, atenciosamente, Maria Aparecida Dias. O que quer dizer com essa fala? E ela ainda deixa o telefone. Que é a pessoa que escreveu a carta, no caso, a consumidora, né? Ela ainda deixa aqui, ó, no finalzinho. Aguardo sua resposta por escrito. Quem está aguardando a resposta? A consumidora, no caso, a Maria Aparecida Dias. Então, deixa eu marcar aqui. Maria Aparecida Dias, ela é a consumidora. Vamos para 2. Qual a finalidade da carta? Finalidade da carta, qual o objetivo da carta? Qual o intuito que foi feita essa carta? Como a gente já consegue ver o título, ó, assunto, reclamação de defeito do produto, o objetivo dessa carta, a sua finalidade, é reclamar sobre um produto que foi comprado e que veio com defeito. Então, a finalidade da carta é fazer uma reclamação, certo? 3. O que aconteceu com o produto comprado? O que aconteceu com o produto comprado? Se não lembrar, a gente tem que voltar no texto. Mas pensa um pouquinho. Vamos fazer uma leitura aqui, uma breve leitura no segundo parágrafo, só para a gente ter uma ideia, olha.
Ao chegar em casa, ao chegar em casa com a mercadoria, ela apresentou o seguinte defeito: o dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Então, o que aconteceu com a mercadoria? Ela apresentou defeito. Eu vou marcar aqui. O dispositivo de acionamento da fala não funcionou. A mercadoria, né? No caso, a mercadoria apresentou o defeito, não funcionou. Acho que a boneca que fala, né? Eu acho assustador, boneca que fala, hein? Vamos lá para 4. Antes da 4, eu tenho mais uma perguntinha. No texto, a autora faz a citação do Código de Defesa do Consumidor e apresenta um artigo que possui a expressão em perfeitas condições de uso. O que essa expressão significa em relação ao produto que a senhora Maria adquiriu? Então, vamos procurar aqui, ó. Aqui no texto, ó. Conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu marcar aqui até de outra cor para eu não esquecer, porque está muito pequenininho para enxergar. Em seu inciso, ela coloca o artigo, né? A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. O que essa expressão em perfeitas condições de uso quer dizer, crianças? Pensa um pouquinho. Pensaram? Exatamente isso. Quando diz aqui em perfeitas condições de uso, quer dizer o quê? Que deve ser trocado por um outro produto e que esse produto novo, ele deve estar bom, né? Não pode ser um produto já quebrado, estragado, não. Tem que ser um produto que esteja em perfeitas condições de uso, ou seja, que esteja sem defeitos, tá? Então, aqui na carta, ela cita o Código de Defesa do Consumidor, né? Para poder mostrar que ela tem direito que o seu produto seja trocado. Agora, vamos para 4. Podemos afirmar que este texto é uma carta pessoal? Por quê? Grife no texto as expressões que demonstrem características deste tipo de carta. Então, vamos lá. Sim, né? A gente consegue ver que essa é uma carta pessoal, né? Por que é uma carta pessoal? E aqui pede para a gente grifar as expressões que demonstrem as características desse tipo de carta. É uma carta pessoal porque ela foi escrita no caso, pela Maria Aparecida Dias, que estava fazendo uma reclamação. E como nós conseguimos observar que aqui, no caso, quando ela escreve a carta, ela utiliza, né, o pronome eu, ela está utilizando na primeira pessoa, então a gente consegue ter certeza de que é uma carta pessoal, tá? Um texto curto, né, que foi feito para fazer uma reclamação. Então, vamos marcar essas palavrinhas aqui, ó, grifar no texto, essas expressões que demonstrem as características desse tipo de carta pessoal. Vamos lá. Em 29 de outubro de 2019, adquiri. Crianças, quem que adquiriu? No caso, eu, né, como ó, a Maria Aparecida quem está escrevendo a carta. E quando ela fala adquiri, quem adquiriu? Eu adquiri. Se você colocasse o pronome aqui, ó, eu adquiri um produto, estaria perfeito. Vou colocar aqui o eu, ó. Eu. Tá? Vamos lá. Um produto da marca Dia Feliz, uma boneca que fala. Foi comprada na loja Brinque Mais, a Rua Vital Brasil, número 100, conforme cópia da nota fiscal. Ao chegar em casa com a mercadoria, ela apresentou o seguinte defeito. O dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Entrei em contato. Quem que entrou em contato? Eu, ó. Entrei. Eu entrei. Eu poderia falar ela entrei? Você entrei? Não. Então, quando ela utiliza aqui o verbo entrei, isso quer dizer que a carta foi escrita na primeira pessoa. Eu entrei. Então, a Maria escreveu a carta na primeira pessoa. Características de carta pessoal. Entrei em contato com o gerente da loja, senhor Roberto, e recebi orientação. Recebi, quando eu falo recebi, eu recebi, ele recebi, você recebi. Como que a gente diz? Eu recebi. Logo, ó, a gente mais uma confirmação de que a carta está na primeira pessoa, que quem escreveu a Maria Aparecida. Então, aqui está. Eu recebi, eu recebi. Então, está na primeira pessoa, mais uma característica de carta pessoal.
para me dirigir diretamente à assistência técnica autorizada do fabricante. Na assistência técnica autorizada, mesmo após os 30 dias indicados pelo Código de Defesa do Consumidor, para que o fornecedor resolva o problema, nada foi feito. Lembro? Quem lembra? Eu, né? Novamente, ó. Eu lembro. Não pode ser ele lembro, você lembra. Não. Se tá o lembra aqui, quer dizer que tá na primeira pessoa, né? Para ser ele, teria que ser ele lembra, né? Mas não, ela está escrevendo na primeira pessoa, porque é uma carta pessoal. Então, uma das características das cartas pessoais é quando ela está escrita na primeira pessoa, tá? No caso, eu, tudo bem? Lembro que o fabricante é solidariamente responsável, pois indicou a assistência. Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso 1, parágrafo 1º do artigo 18, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Dessa forma, fica a empresa notificada que, caso não seja atendida a presente solicitação no prazo de 10 dias, a contar do recebimento, eu farei, novamente, ó, eu farei, tá na primeira pessoa, né? Farei reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. Informo. Quem informa? Eu informo. Eu informo que poderão ser adotadas as medidas judiciais cabíveis. Aguardo. Quem aguarda? Eu aguardo. Então, esses verbos, ó, a gente consegue ver que eles estão tudo na primeira pessoa. Eu aguardo sua resposta por escrito. Então, essa carta ela foi escrita na primeira pessoa porque ela é uma carta pessoal. O que é a primeira pessoa, professora? No caso, eu, tá? Quando você vai lá e escreve um bilhete para alguém, você também está escrevendo, como a gente pode até dizer na carta, uma carta pessoal, na primeira pessoa, porque eu estou escrevendo o bilhete, eu estou escrevendo a carta. Quando você escreve um e-mail também, é pessoal, porque está na primeira pessoa, tá? Então, quando a gente escreve algo que está na primeira pessoa, eu estou escrevendo, eu quero dizer, que a gente está usando o pronome eu, quer dizer o quê? Que é um texto pessoal, tá bom? Então, aqui, essas palavrinhas que nós grifamos de azul são as expressões que mostram que essa é uma carta pessoal, que é um gênero textual pessoal, tudo bem? Então, vamos para a próxima. Caso não seja atendida, o que a consumidora fará? O que ela diz aqui na carta que se ela não for atendida, o que ela fará? Ela diz aqui, ó, bem no finalzinho, tá, né? Cadê? Dessa forma, fica esta empresa notificada que, caso não seja atendida a presente solicitação no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta, farei reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. Então, se ela não for atendida, ela fará reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. É isso que ela fará. 6. Você ou seus pais já compraram algum produto com defeito? Provavelmente sim, né? A maioria das pessoas, alguma vez na vida, já comprou algum produto com defeito, né? E dá um trabalhão para a gente trocar, tá bom? Bom, crianças, então aqui nós analisamos uma carta pessoal, um texto pessoal, tá? O objetivo dessa carta, né? Sua finalidade era fazer uma reclamação com um produto que veio com defeito. Nós comparamos que textos, né, do gênero textos que a gente utiliza a primeira pessoa, um texto pessoal, que a gente utiliza o eu, tá? Pode ser uma carta de reclamação, pode ser uma carta de leitor, pode ser um bilhete, tá? Então, quando a gente faz um bilhete, quando nós utilizamos o eu, também não deixa de ser um texto pessoal. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. E aqui na conjunção dos verbos, ó, adquirir, eu adquiri, entrei, eu entrei. Então, os verbos que mostram pra gente que essa é uma carta pessoal, porque eles estão em primeira pessoa, tudo bem? Então, a gente grifou de azul, e aí vocês podem estar grifando aí no texto de vocês, para estar lembrando, tá? Então, essa carta é um gênero textual carta de reclamação, e ela é um texto pessoal, porque ele está em primeira pessoa, no eu, tudo bem? Bom, espero que tenham entendido, crianças. Beijo e até a próxima!